Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Transformados. Eu sou Fabiano Bittencourt. Eu sou o Fabiano Lisboa. Nesse podcast a gente vai ouvir histórias inspiradoras de pessoas que venceram o vício da dependência química. Isso, o objetivo desse podcast vai ser realmente tirar dúvidas, esclarecer situações, trazer tudo realmente voltado aos vícios, à dependência química e realmente trazer direções de pessoas, relatos que já saíram dos vícios e realmente têm um testemunho para contar do que era a vida deles antes e do que é agora. Que maravilha, esse é o podcast número 3, né? Eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, seguir nós nas nossas plataformas digitais, Instagram, Spotify, né? Para que nossa mensagem chegue mais longe. E junto com nós, hoje tem alguns patrocinadores, Fazinho. Isso, o primeiro patrocinador que temos é a Casa do Farol, aqui de Chapecó, fica na rua Hermes da Fonseca, 549D. Então você que quer trocar seu farol, quer fazer uma restauração, trocar iluminação, trocar sinaleira, tudo no seu carro relacionado à luz e iluminação, procura os meninos da Casa do Farol. Segue eles lá no Instagram, o Instagram deles é Casa do Farol CCO. Temos mais quem, Fabiano? Legal, temos a Ângulo Personalizados. Então você que está pensando em presentear ou fazer algo personalizado, chama o pessoal da Ângulo, canecas, squeezes, camisetas para uniforme. Também vocês podem seguir eles no Instagram, Ângulos Personalizados. Eles também fizeram a caneca de presente para o nosso convidado, que vai poder levar para casa depois. As nossas também. A nossa também tá aí, ó. Então segue lá o pessoal da Ângulo Personalizados. Isso, vamos ter também Cristiano Automóveis, lá do bairro EFAP, fica na Avenida Atílio Fontana, ao lado da base da Polícia Militar. São mais de 60 veículos. Você que quer trocar seu veículo, quer adquirir um veículo de procedência em uma garagem, um lugar de pessoas sérias, procura Cristiano Automóveis. Segue eles lá no Instagram também. O Instagram deles é Cristiano Automóveis _. Legal, temos também Gênese Prestadora de Serviços, lá de Juí, do nosso amigo Anderson e da Mari. Você que está pensando em construir, reformar, né, imóveis residenciais, comerciais, quer um serviço de qualidade, não quer se incomodar na sua obra, chama o pessoal da Gênese Prestadora de Serviço. Também segue eles lá no Instagram, Gênese Prestadora de Serviço. Isso. Vamos ter também o pessoal da Ponitec. Você que quer adquirir um iPhone, quer trocar o seu iPhone ou quer um acessório para eles, procura o pessoal da Ponitec aqui de Chapecó. Eles ficam na Avenida Porto Alegre, 994D, em frente a Prosegur. Segue eles no Instagram, o Instagram deles é ponitec.cco. Vamos ter também o pessoal da From the Lord, que é uma loja cristã. Então você que quer tudo relacionado a algo cristão, procura lá, vai ter bíblias, vai ter agendas, vestuários masculino, feminino. Fica aqui no centro de Chapecó também, fica na Avenida Getúlio Vargas, número 1025, sala 2. Segue eles no Instagram também, fromthelord.shop. É isso, Fabiano? É isso aí, né? E você que deseja, né, nos patrocinar para poder levar essa mensagem para vários cantos aí, então pode entrar em contato conosco, nos chamar aí que a gente vai fazer uma parceria bem legal. Isso, para ter um alcance maior, né, de tudo esse projeto aí, a gente conta com você também. Isso aí. Fazinho, hoje a gente está recebendo aí um amigo, né, especial para nós, uma pessoa que realmente nos inspirou na nossa caminhada. Quem é o nosso convidado aí? Isso, nosso amigo Renato, um grande amigo aí. Moramos no mesmo bairro agora, fizemos já bastante momentos juntos aí. O Renato aí foi realmente, que nem o Fabiano falou, foi alguém que inspirou nós aí e deu incentivo para nós também fazer o que estamos fazendo. De certa forma, até isso parte de algo que ele incentivou, né? A gente trabalhar com aquela dor que a gente passou, né? Então, se apresenta um pouco aí para nós, Renato. Amém. Primeiramente, né, é um privilégio estar aqui com vocês, dois grandes amigos, né? E fico muito feliz com o que Deus tem feito através de vocês. Eu me chamo Renato Costa, tenho 39 anos, sou casado, né?
sou muito abençoado, cara. Tenho uma família, uma esposa assim, guerreira, linda, que sempre esteve do meu lado. Uma filha de 12 anos também, que, cara, é um exemplo dentro de casa. E só tenho a agradecer, assim, não tem nem... Fica até difícil de se expressar quando fala em família, né? Mas nem sempre foi assim, né? A gente passou por um processo e desde lá que a gente entendeu que o Senhor é o dono, né? O projeto dele sempre foi a família na Terra. A gente está andando em cima disso e tentando ser referência para outras famílias também, né? Naturalmente, assim, eu acho que Deus ele vai nos colocando assim num lugar de destaque, não para nossa glória, mas para a glória dele, sabe? E a maior alegria que eu tive foi domingo retrasado em batizar minha filha, né? Ver ela batizando ali, sem forçar nada, sabe? Filha, é isso que tu quer realmente, né? E desde os 10 anos ela incomoda, ó, quero batizar. Vamos esperar até os 12 aí, filha, para ver se realmente é isso que tu quer. E ela foi com tudo. E eu acho que foi um sonho sendo realizado também. Que massa, mano. Glória a Deus. E trabalho, tá trabalhando no que na atualidade? Sou representante comercial, né? Sou representante de uma empresa, na verdade é a maior fábrica de semijoias da América do Sul, né? E faz 3 meses que eu tô lá. Mas também tô pegando uma outra representada, né, do ramo alimentício, que é o meu forte, né? E pretendo sair dessa empresa por conta de muita viagem. Minha esposa acha muito arriscado também andar com joias, dinheiro no carro. Então tô voltando para minha área de atuação, que é o ramo alimentício mesmo. Ah, legal. E entra também a questão de distância, saudade, né? Fica dias fora. Eu tento ficar o mínimo fora, né? A empresa cobre todas as despesas ali, mas eu tento, às vezes, se eu tô 200 km de casa, eu poso em casa. Procuro, às vezes, o máximo evitar, assim, hotéis, esses lugares aí, né? Fico 2 dias fora de casa. Sim. Entendi. Mas, Renato, conta um pouco para nós como é que foi o teu início aí nas drogas, se tu lembra como é que foi, com que idade que foi, o porquê que foi. Comenta um pouco aí do início da tua história aí na questão da drogadição. Tu se recorda do início? Sim, o primeiro contato com a droga foi ali na minha pré-adolescência, né? Tinha perdido a minha mãe, ali com 11 anos, e eu era muito dependente dela. Uma criança hoje de 11 anos, ela consegue executar tudo. Minha filha tem 12, manja na internet, tudo, faz slide. Há 25 anos atrás não era assim, né? Pensa comigo, minha mãe penteava o meu cabelo para mim ir para a escola. Na outra semana eu tô sem mãe, né? E aí na época que eu mais precisei do meu pai, ele não soube lidar com a perda, já tinha um problema e uma inclinação ali para dependência química e mais ainda no álcool. Ele se atirou de vez, então fiquei aquele menino que, em vez de meu pai me buscar na escola, eu tinha que buscar meu pai no bar, né? Já não tinha mais aquela relação mesa, pô, domingo, família, né? Vai lá e compra um X, né? E aí comecei a buscar outras referências, né? Amigos, e aí também tinha aquela questão de não pertencimento, né? A gente havia se mudado há pouco para essa cidade, onde aconteceu a morte dela. Então comecei a abrir meu campo de amizade com más influências. Depois eu me tornei uma má influência também, né? Então primeira droga que eu tive um contato assim foi a maconha. E dali ela foi abrindo porta para outras drogas. Ali com 11 anos mesmo, ali. Não, aí já tinha feito 12, né? No caso, você não morava em Chapecó quando você teve a perda da tua mãe? Você já morava? Não. Eu moro em Chapecó fazem 6 anos. Ah, 6 anos. Eu sou gaúcho, né? Gaúcho. Nasci numa cidadezinha lá na fronteira do Brasil com a Argentina, mas morei pouco lá. Meu pai era natural de lá e a minha mãe natural de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Então me criei um pouco mais em Caxias do Sul, né? E a gente veio de Caxias pra Itaqui, eu tava na pré-adolescência e ali que minha mãe faleceu. E ali que se iniciou o problema com as drogas foi ali. O problema, né? E como é que, então, antes da sua mãe falecer, vocês tinham um relacionamento legal em casa, não tinha envolvimento com mais influências? Não, na verdade assim, cara, a minha mãe também, ela tinha um problema, né? Com drogas, ela e meu pai. Eles eram um casal muito louco, né? Só que até então meu pai conseguia conciliar trabalho, né, com a droga. Sabe aquele cara que acha que ainda tá no controle? Ainda dá conta, né? Era sextou e acabava no domingo à noite. Segunda ele tava com o guarda-pó na empresa. Ele trabalhava na Ford, era na Franklin Ford, Canoas. E aí aconteceu, né, que
ele bateu num carro, tava alcoolizado, e na época ali o bafômetro pegou e ele foi mandado embora. Como meu avô tinha uma casa, algumas casas de aluguéis lá em Itaqui, meu pai lembrou, vamos embora pra lá, não precisa pagar aluguel, não precisa mais. E aí eles chegaram lá e montaram um bar. E aí foi a perdição total, né? Perdição. Eles nunca usaram, assim, droga, a química mesmo, cocaína, assim, na minha frente, mas maconha era igual um cigarro, né? Então... Tu via eles fumando? Sim, maconha era igual cigarro. Eu lembro a primeira vez, né, que eu vi eles fumando maconha, que eu entendi que era uma droga. E meu pai disse, é só um baseadinho, não dá nada. E eu chorava, né? Mas a polícia vai vir prender. Eu tinha 6 anos. Mas meu pai sempre foi aquele cara que ele não ensinava no caminho, mas ele queria ensinar o caminho. Né? E acredito, a Bíblia mesmo fala que ensina o menino no caminho que deve andar. Né? É com as atitudes, com exemplos, é caminhando junto, não é? Até porque a gente não é uma placa de trânsito. Ó, não faça isso. Meu pai, o caminho é lá. Meu pai, ele dizia para mim, ó, não faz igual o pai faz. Só que o filho quer ser igual ao pai, né? E apesar de eu não querer na época, assim, ser criança, eu digo, não, eu não vou usar droga, isso eu não quero isso pra minha vida. Mas acabei me tornando também, né? Porque, querendo ou não, era a minha referência, era o meu pai, né? E depois da maconha foi quanto tempo assim que tu foi pra química, que tu conheceu outras drogas? Tu foi pro crack ou foi pra cocaína? Como é que foi? Não, isso a gente tá falando de 1998, 99, né? Então o crack nessa cidade não tinha ainda. E foram anos da maconha ali. Depois veio o cigarro, né? Geralmente o pessoal começa no cigarro, depois vai pra maconha. Eu fui pra maconha primeiro. E naquela época também, né? Era descolado. O cara tá com cigarrinho na porta da escola, tive uma toalha, tava lá com cigarrinho. Anos 90 era isso aí. Não, né? era descolado. Era o descolado, o cara com cigarrinho ali. E aí comecei no cigarro, né? E aí depois fui perdendo medo, porque já não tinha mais aquele negócio, droga. Né? Porque até então, cara, quando tu não experimentou nada, tu vê, drogas matam, drogas viciam, né? Era aquela propaganda que tinha antigamente nos carros, diga não, né? As drogas, diga não às drogas, assim, né? É isso aí, entendeu? Né? Né? E aí tu perdeu o medo. Nem é tudo isso, né, cara? Não é tudo aquilo aí. Que fala. Eu demorei ainda mais uns 2 anos para mim experimentar cocaína. Foi a segunda droga ilícita que eu usei, foi a cocaína. E aí usei a cocaína, né? Consumi ela e nem é tudo aquilo. Né? Falava que viciava já. Sim. E eu, né? Toda sexta-feira, nós tínhamos ditado que era sexta-cheira. E aí fazia os corre durante a semana e pra sexta-feira sair. Segunda-feira tava normal, só na maconha. Então, tu vai entrando em camadas, né? No começo tu ainda tem um controle, né? Então tu lembra que com quantos anos que tu entrou na cocaína? A primeira vez que tu usou? 14. 14 anos. 14 anos. Cocaína. Mas foi bem cedo também, né? Teu contato com as drogas. E a maconha você já começou a fumar em casa mesmo com seu pai ou não? Não. Meu pai não parava em casa, e aí muito menos eu, já não teve mais aquele controle, tal hora e tal. E aí eu fui pras ruas mesmo, assim. E tinha uma praça na frente da minha casa. E tinha um fliperama no outro lado. Cara, e aí a primeira vez que eu fumei maconha era como se eu tivesse colocado um óculos 3D dentro da minha cabeça. Nós fumava ali e nós ia pro fliperama. E aí jogar, a fichinha era 10 centavos, né? E aí... Só que para mim me manter, eu comecei depois a fazer pequenos delitos, né? Sim. Comecei a vender droga, comecei a vender para mim ter... Não, e comecei para mim também, para mim me vestir. Na época eu gostava de um bom tênis, né? E aí comecei depois a roubar, né? Eu acho que contribuiu muito, sabe? O fato de meu pai ter sido um dependente químico, né? Por conta assim, ó, eu acho que o que leva às drogas é multifatorial, né? Existem N fatores, né? Foi o quê? Uma perda, uma falta de estrutura familiar, uma falta de referência dentro da minha casa, né? Então, eu lembro que a primeira vez, cara, que eu cometi um furto, eu era ainda criança. E eu ainda não fumava maconha. E eu cheguei num mercado, tinha os lápis de cor de 36 cores aqueles. Eu cheguei, entrei no mercado e meti na cintura e cheguei. Meu pai tinha uma rural, aquelas caminhonetes. E eu cheguei, minha irmã estava atrás do meu pai. E eu puxei e mostrei pra ela assim, eu quero um, pá. E aí meu pai, o que foi? Eu digo, lascou agora, né? E aí o Renato pegou um lápis. Ele mostrou, deixa eu ver isso aí. Ele disse, agora vai lá, pega pra tua irmã. E aí, missão dada era missão cumprida, né? E aí eu fui lá, o que aconteceu? Fui lá e peguei pra minha irmã, o pai autorizou. Sim. Né?
Então, tem um respaldo agora do pai, né? Aham. Fui lá e peguei. E aí, quando ele se atirou na bebida ali, o que eu sabia fazer? Roubar, né? Aí tu tinha uma irmã, tinha mais irmãos? Não, eu tinha uma irmã. Só irmã. 1 ano de diferença, né? E quando a minha mãe morreu, eu fui pras drogas, né? E ela foi morar com uma tia, que era dentista. Né? Pelo fato dela ser mulher, eles não sabiam a real como é que tava a condição lá em casa, né? Ele fica com o pai dele, ele é homem e tal. Né? E eu fiquei vivendo essa ausência aí, Sim. né? E depois eu tive vários problemas também, por essa falta de paternidade que ficou, né? Não era mais submisso, porque não via meu pai como... Não via autoridade mais nele, por conta ele tá sempre embriagado. Transferi isso também depois para os professores. Tinha problema com submissão, com autoridade, depois com a polícia. E aí foi desencadeando uma série de agravos, né? Sim. Enquanto E tu disso. cuidava da tua irmã, tu se transformou o homem da casa, no caso. Não, porque até então ela foi... o meu pai tentou, assim, sabe? Ele até tentou. Quando ele morreu, a primeira coisa que ele fez, ele comprou uma máquina de lavar. Porque na época a máquina de lavar não era qualquer um que tinha, mano, sério. Ele comprou uma máquina de lavar, só que ele continuou, né? Bebendo e tendo direto no bar. E eu e minha irmã, a gente estudava. E eu já tava saindo da escola ali, porque eu tinha que ficar fazendo comida pra minha irmã, que ela estudava de manhã e voltava meio-dia. Né? Daí eu já tava fumando um baseado em casa, sozinho. Né? Meu pai não viu fumar, sabia que eu fumava, né? Mas anos depois a gente acabou fumando junto. Uhum. E quando que você percebeu que a droga estava te atrapalhando já? Que você viu que você já não era mais um usuário ali de final de semana, de sexta-feira, que ela começou a atrapalhar a tua vida? Cara, eu fui muito teimoso, assim. Eu demorei pra aceitar, né? Porque a dependência química ela tem 3 fases, né? A negação, a aceitação e a contemplação. Eu fiquei até os 30 anos nessa fase da negação. Com 30 anos de idade, comecei com 12 para 13, com 30 anos eu entendi que eu precisava buscar ajuda. Tava com um problema sério. E depois de muita oração da minha esposa, né? Eu acho legal essas histórias de superação, entendeu? Mas comigo não funcionou. Né? Eu sou o resultado de muita oração, de muita guerra, de joelho dobrado mesmo, sabe? De muita fé da minha esposa, né? Com 30 anos. E o Senhor, ele sabe trabalhar, né? Uhum. É aí então que eu fui para uma comunidade terapêutica buscar ajuda. Antes de nós chegarmos na comunidade terapêutica, né, acho que é importante a gente falar um pouco como que você conheceu a tua esposa, como é que foi a convivência de vocês ali, até que ponto que ela foi para a comunidade terapêutica também, né? Quer dar um respaldo pra nós. Então, em 2005 eu fui para Santa Maria. Tinha feito uns BO nessa minha cidadezinha pequena lá. Fiz um monte de... Imagina, cidade de 40 mil habitantes. Meu avô tinha um baita supermercado na frente da praça. E por conta de não passar o legado para ninguém, né? Ninguém quis tocar o mercado. Um tio meu virou médico, o outro virou economista, né? Hoje são falecidos, né? E o meu pai era aquele que não virou nada, que era o filho do dono do mercado. E quando meu avô morreu, ninguém tocou o negócio, então ficou só os prédios na frente da praça. Eu morava tipo no centro, mas na minha casa não tinha nada. Uhum. Não tinha mais nada na casa, né? Depois que minha mãe morreu, ele e meu pai ficamos, né? E aí me envolvi em umas paradas erradas lá, mulher, tudo mais, droga, foram, né? Pecado direto. E eu fui embora em 2005. Fui para Santa Maria. Em Santa Maria, fui morar junto com um amigo meu, já era uma cidade maior. Aí eu sempre fui o cara mais urbano, sabe? E digo, é aqui, né? Santa Maria, tudo fácil, acessível. 2005. E lá eu comecei. Conheci outros caras mais envolvidos também. Continuei no crime, fui preso, saí e um dia tô dando uma volta numa cidade onde tinha um monte de prostitutas, assim, num bairro, onde tinha um monte de prostitutas. Se chama Avenida Pinheiro Machado. Avenida Presidente Vargas, perdão. E eu fui pra lá, e aí conheci minha esposa lá, um ladrão e uma prostituta. Foi de lá que o senhor nos tirou. E aí no primeiro dia que eu conheci ela, já, tu mora onde? Tá, vamos dar um rolê, daquele jeito. Dia 25 de dezembro de 2005. Não na véspera, mas nos dia 25 mesmo. Uhum. Daí a gente saiu beber, eu e ela, e fomos lá pra casa dela. Ela morava no Beco da Tela, o beco mais sinistro que tinha. Eu só ouvia falar desse beco, eu nunca tinha entrado. Falei, tu não é mina de ninguém lá, tu não é mulher de nenhum cara. Ela disse, não sou.
Eu digo, então, tô sereno, então. Eu não tinha medo de entrar nos lugares, eu tinha medo de estar com a mulher de alguém, entendeu? Uhum. E aí fui pra lá, posei lá na casa dela. Então. E aí me envolvi com os primos dela. Na época tinha 11 pontos de droga lá, né? No beco. No beco, era só Nossa. maconha e cocaína que vendia lá. Então, eu vi o crack chegar lá também, né? E tudo dos primos, irmã, família dela lá, então. E aí, na época, que eu pegava R$1 de maconha, já viu? Já viu? Você pegava R$1, vinha um... Digo, é aqui que é o meu lugar. Daí acordava assim, daqui a pouco passavam com um som de carro na mão, caminhando normal. E eu digo, é aqui mesmo. E aí me casei com ela, me envolvi com os parentes dela. Mas tudo isso antes de eu usar o crack, né? E tipo, na cocaína, daí vocês faziam uso junto? Ou no começo ali, no início, não? Cara, a cocaína, assim, a gente não teve... Não foi o que nos levou ao fundo do poço. Mas faziam uso junto? Fazia assim, tipo... de forma... hoje é sexta, vamos dar um rolê, vamos pegar lá e vamos... né? Mas não foi o que... né? Agora, maconha era igual cigarro, né? Maconha era igual cigarro. E teve algum cenário, assim, que você, tipo assim, te marcou no uso, assim, algo que realmente foi impactante, que até hoje você lembra, assim, chega a te emocionar, tipo assim, durante o uso, uma humilhação, algo forte, algo que realmente você disse, cara, o que eu fiz com a minha vida? Lembra de algum cenário, de algum dia de uso? A esse ponto mesmo? Cara, o que mais me machucou, assim, eu tive até uma certa dificuldade depois de estar bem, de estar firme com Jesus, de estar na caminhada, foi a morte do meu pai, né? Que meu pai morava aqui em Chapecó. E ele ia visitar cada 6 meses, mais ou menos, ele ia lá. E quando ele ia lá, era como se fosse um rave, era festa, o pai chegou. Era uma maneira dele fugir um pouco da minha irmã também aqui. E, tipo, não era o meu pai que chegava, era como um amigo que chegava e nós fazíamos festa junto lá. Só que passou-se 1 ano e ele não foi. Ele não foi. Passou mais 1 ano. Eu tava tão afundado na droga já aí, nessa época que ele morreu, que eu não tinha nem telefone mais, nem contato com a minha irmã. Bem distante, assim. E um dia eu tô na praça, fui passear, fui sair, né, dar um rolê na praça. Cheguei na praça da cidade, encontrei um cara lá dessa cidadezinha onde eu nasci. Pô, dá 500 quilômetros quase. E ele disse, Renato e tal. Pô, cara, meus sentimentos aí, meus pesos. Eu falei, do quê? Mas já imaginei o que era. O teu pai, cara. Teu pai faleceu. Levaram pra lá ele, enterraram ele do lado. Meu Deus. Aí foi um baque muito forte, né, cara? Não poder ter enterrado meu pai. Não poder ter vivenciado o luto. Se o luto, por mais que ele seja doloroso, ele precisa ser vivido, cara. De verdade. Né? Jesus disse, né? Melhor em lugar onde há luto do que em lugar onde há festa. O luto faz a gente refletir sobre a vida eterna também, cara. E agora eu tinha um motivo, né? Pra me afundar mais. Sim. Eu tinha um motivo pra mim. E aí foi, cara. E aí, daí fui pro arrebento mesmo. Usar muita droga, cara. Mas outra coisa que me marcou, assim, foi morte de alguns amigos meus, sabe? Morte de alguns amigos que... Meu vizinho dos fundos, ele usou droga comigo um tempo. Ele morreu ali. A ambulância levou ele. Ele morreu. A irmã da minha esposa, na mesma época, foi tudo num ano assim, foi 4 que morreram pro crack. Mas muito próximos ali, sabe? Que a minha casa, depois ela se tornou um ponto de a gente usar. Porque todos os lugares dos caras que usava e a mulher não usava. Sim. O cara era ruim de ir lá. A minha casa era eu e minha esposa. Então era um lugar que, né? Então hoje eu vejo que eu tava reproduzindo o que eu via na minha casa, meu pai e minha mãe juntos, né? E a morte deles foi tipo por overdose ou por problemas ocasionados relacionados às drogas? Cara, a minha mãe, ela teve uma overdose, minha mãe. Sim. Né? Nunca tive essa resposta nem do lado médico, assim. Mas eu linkei as coisas e eu sei disso. Hoje eu trabalho com dependência química já faz quase 12 anos, entendeu? Então hoje eu entendo isso, né? O meu pai foi anos depois, a minha mãe foi em 96, né? O meu pai foi em 2011, meu pai foi cirrose hepática. Mas os teus amigos ali que tu falou que a perca deles foi meio para as drogas, né? Esses são os caras, aqueles que foram até o final, sabe? Esse que morava nos fundos, ele tinha 2 anos de diferença, assim, eu tava
Quando ele morreu, eu tinha acho que uns 28, ele tinha 29 para 30, né? Os outros, eles eram mais velhos, né? É aquela galera que era das antigas, que usava cocaína, injetava, que depois quando veio o crack migrou, tá ligado? Mas eram caras próximos, assim, amigos mesmo, sabe? Tu quer falar um pouco, Renato, como é que foi, tipo, a primeira vez que você quis se internar, que você viu que tu tinha necessidade de se internar? Como é que foi o primeiro internamento? Não sei se teve só um, teve mais. Não, tive só um, né? Tive só um. Só que, cara, a primeira vez que eu tentei ir, quando eu falei isso, foi que nem quando a minha esposa me falou, né? Quando eu falei isso no meio da galera, os caras, você tá louco, o cara mais zica que eu já vi, o mais louco, o cara quer internar agora, Renato? Diz sim. Eu digo, meu, tô dando essas ideias aí. E aí eu comecei a procurar, né? Só que a minha ex-esposa, ela já tava. Ela tinha ido embora, ela tinha buscado ajuda, e ela ficou morando lá. E eu não sabia nada dela, né? Eu falei assim, bom, já perdi tudo mesmo, né, cara? Perdi quem mais me amava, perdi minha esposa, perdi meu pai pra drogas já. Ah, cara, eu tava naquela. Sabe quando tu é só deprê, tu não tava mais curtindo mais nada e aí meus pés. Foi um dia que eu tava com meus pés já assim, tipo em carne viva, de tanto caminhar, cara. Foi 2, 3 dias assim lá, na chuva, no beco, e sabe? E aí quando parei assim, cara, eu falei, você precisa de ajuda. E aí no outro dia eu fui. Eu me acordei e fui. Cara, eu não atravessei o beco que eu morava. Eu saí já pela ponta, lá pela rua. Porque era fácil de eu receber um convite, né? Ia ficar por E ali aí eu mesmo. já fui. Cara, e começou a tentativa de se internar. Ô, meu, não era que nem hoje, os caras chegam lá, Renato, quero uma vaga, fazinho. Ô, meu, era eu e Deus e uma cidade de 400 mil habitantes. E tudo longe, não tinha um carro, não tinha uma bike, cara, não tinha nada. E aí tava com meus pés zoados. E aí eu fui num hospital, casa de saúde. Cheguei lá e falei, onde é que eu acho um lugar para me internar? Né? Eu queria uma clínica, porque eu sabia que as clínicas o tratamento era mais rápido, né? 30 dias, né? Uhum. E aí eu fui lá, os caras, clínica, tu tem que passar por uma consulta, isso aqui e tal. Eu digo, não. Então eu lembrei que eu tinha alguns amigos que trabalhavam em comunidades terapêuticas, né? Santa Maria é um buraco, é cheio de morro em volta. Tem várias comunidades ali, tem várias top. E eu comecei a entrar em contato com esses caras. Ia no escritório da comunidade, tentava e não achava vaga, não achava. E aí só quando eu voltava era mais 3 dias, 4 dias usando, né? Aí eu acordava daquele jeito, hoje eu vou, e sozinho, às vezes eu ia, às vezes eu não conseguia. Aí um dia eu fui numa igreja católica chamada Filadélfia. Eu fui lá, aí o padre veio, pá. Eu falei, cara, não aguento mais, cara, preciso de ajuda urgente, cara, quero me internar, cara, disse, me ajuda. E ele disse assim, cara, nós temos uma parceria com algumas comunidades terapêuticas. Então eu falei assim, cara, a primeira que vir eu vou aceitar, né? Daí ele disse assim, só que eu na cabeça, eu vou lá e fico só 3 meses, no máximo, né? E aí ele disse assim, tem uma em Palmeira das Missões. Quando ele falou Missões, parece que eu tinha ouvido alguém falar que a minha esposa tá pra essa cidade, né? Que ela já tinha ido se internar. Eu digo, meu Deus, vai ser lá, a guria vai me ver, já nem temos mais nada junto, ainda a humilhação que eu vou passar vai me ver daquele jeito que eu tava. Não tem outra, cara, não tenho, cara. É nesse lugar. Digo, mas não pode, acho que não é. Tem tantas cidades, né? Sim. Das Missões, não é só a Palmeira das Missões, né? E aí, quando eu aceitei, ele me deu um relatório, assim, cheio de papel, que eu tinha que fazer exame disso e teste daquilo e consulta, pegar atestado. Aí começou um outro processo. Eu voltei pro beco de novo com aqueles papéis. Aí mais 3, 4 dias usando ali. E aí quando eu ia, não achava médico, cara. Eu ia no postinho mais perto, não achava. Fui na casa de saúde, fui em tudo que é lugar. Cara, eu já tava... Se ninguém acreditava em mim. Só que eu já tinha falado pra todo mundo que eu ia me internar. Inclusive a Denise tem um vô. O vô dela dizia assim, e aí, já foi? Como é que foi lá o tratamento? Que tratamento bem rápido. Me debochado, né, mano? E aí, né? Ninguém acreditava em mim, cara. Ninguém acreditava em mim. E eu falei, não preciso provar nada pra ninguém, cara, mas eu vou ir. Aí chegou um dia que eu tinha feito um corre lá, maneira de dizer, né? Tinha cometido alguns furtos, eu tinha dinheiro, sabe quando tu usa tanto droga que chega a sobrar dinheiro? Cara, pra sobrar dinheiro num usuário de crack é difícil. Só que eu tava tão muito, sobrou aquele dia, eu falei assim, dá uma passagem. E os exames? Eu falei, cara, eu vou chegar na frente dessa comunidade terapêutica. E eu vou deitar na rua. E se não me internar, eu não vai passar carro. Eu fui com essa ideia, vou fazer uma greve lá. Decidido, foi... Vou ir igual, senão eu não vou sair daqui mais, vou morrer aqui.
Tinha visto 4 amigos meus morrer. E aí fui. Só que eu tava sob efeito pra mim ir, né? E aí eu tava junto com o cara usando, assim, fumando, cachimbo na mão. Falei, meu, tô indo. E esse louco, digo, tá vindo um mototáxi aqui, duvido. E eu já tinha pegado uma cachaça pra destravar, né? Cheguei na rodoviária, entrei no ônibus, todo mundo com essas águas mineral geladinha, com a minha geladinha também. E aí fui, né? Tava 250 quilômetros até Palmeiras das Missões, fui. Cheguei lá, era noite, eu só sabia que a comunidade terapêutica era na frente de uma escola e era uma casa de 2 pisos. Essa comunidade. Comecei a bater palma na cidade, procurando. Tudo que é casa que eu vi de 2 pisos, com uma escola na frente eu batia. Aí já era 10 e pouco, 11 horas, voltei pra rodoviária dormir. Acordei de manhã cedo, bem cedinho, fui na prefeitura. Os caras disseram, vai no CRAS que é ali. Daí fui no CRAS com a mochila. Fui no CRAS, daí os caras disseram, olha, essa comunidade tem uma ala feminina ali na frente da escola e tal, é aí que eu tô procurando. Cheguei lá. Quando cheguei lá, bati. Eu quero me internar aqui, que é a comunidade terapêutica, eu quero que alguém me leve pra ala masculina. Aí veio uma menina, cabelo curto, da mesma cidade que eu morava, a Lana era o nome dela. Você conhecia? Não, ela voltou. Quando ela chamou a monitora, era minha esposa. Aí foi quando a minha esposa parou, a minha ex-esposa, né? Ou esposa hoje, quando ela parou na porta, ela quase deu um treco. Imagina, eu bem magrinho, com uma mochila de roupa roubada, e ali na frente, né? Aí, cara, a líder já olhou, quem é esse aí? Ah, esse aí que tu falava lá, tu hora e tal. Ah, tá. Já ligou, já nem deixou esquentar o banco. Já parou um carro ali, já me levou pra CT masculina, que era no interior. E aí quando eu fui entrar no carro, a Denise, né, que ela falou assim, ó, te prepara pra obedecer. Ela falou isso. E eu fui. Só que eu nem sabia de nada, né? Hoje eu entendo que era Deus tirando daqui, encaixando ali. Nossa. Né? Sim, pra sim. levar lá o que Deus fez. Cara, eu não posso levar vocês dois como vocês estão. Então eu vou levar a Denise, vou lapidar, vou preparar ela. Né? Quando ela estiver bem firmada lá, eu vou te levar. E aí foi, né, cara? Daí entrei no meu processo de recuperação, né? E fui para ficar 3 meses, sabia que era uma comunidade terapêutica evangélica e eu fui armado. Tipo, não quero saber, não queria que eu vire pastor, falar de Bíblia, esse negócio aí, não. E eu também só quero parar com o crack, com a cachaça, maconha, cervejinha, eu quero ficar naquele engano, né? Sim. E cheguei lá e, como eu já tinha entregado a vida pro crime, pras drogas, um dia eu falei para Jesus, Jesus, eu te entrego também. Dentro da CT, lá dentro da CT. Não tinha mais nada pra perder, né? Dentro da CT? Dentro da CT. E quando eu entreguei, foi de verdade mesmo, e a minha vida nunca mais foi a mesma, né, cara? Glória a Deus. Ele fez uma revolução, de verdade. Não, e nítido que Deus fez, né? Porque você buscou ajuda em várias clínicas e comunidades lá na cidade, todas estavam fechadas, né? Para vagas. E né, foi até parar lá na comunidade que estava tua esposa. Deus sabe. E é difícil, né? Tipo, quem tem essa determinação de dizer, não, eu vou ir independente de qualquer coisa, porque o cara vai sempre enrolando, né? Sim. Sempre, tipo, os familiares querendo, né? Tem que arrastar o cara, né? No caso, quando o familiar tá em volta, né? Querendo e o cara não querendo e relutando, daí quando faz uma cagada grande, daí não, eu preciso me internar, né? E fica um tempo, às vezes, e acaba voltando, né? Eu preciso, mas mesmo assim o familiar tem que levar. Difícil o cara vai tomar uma iniciativa de pegar um ônibus, né? E buscar ajuda em outra cidade, né? E como é que foi quando saiu da CT? Saiu do centro terapêutico, bum, e agora? Não, comigo foi diferente, né? Então o cara que foi pra ficar 3 meses acabou ficando 3 anos, né? E aí, porque o que acontece? Eu entendi que tinha o tempo da casa e o tempo de Deus. Por isso que eu gosto sempre de falar em tempo. Quando eu vou numa comunidade terapêutica, eu gosto de falar sobre o tempo, né? Então, o que acontece? Eu cheguei lá e eu só queria parar de usar droga. Mas quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, minha vida nunca mais ela foi a mesma, cara. Eu tive experiências com Deus. Porque eu acredito que o cristão, ele que não tem as experiências próprias, cara, ele em seguidinho ele morre. Eu não posso ficar baseado na experiência de Paulo, na experiência de Pedro, ou do... Eu cheguei na comunidade terapêutica e eu tinha fé. Mas achava que Deus era um Deus muito ocupado com as coisas celestiais lá. Longe, distante. Entendeu? E eu tinha um escudo chamado catolismo, que as pessoas vinham falar de Jesus pra mim e eu, sou católico. Mas nem era nada, nem tinha feito nem primeira comunhão, catequese, nada, nem nada. Era só um jeito que eu aprendi de forma religiosa me esquivar, né? Aí só que eu cheguei lá e eu sabia que o pastor era um cara que orava. Né? Eu pensei,
o pastor é o cara que ora. Cheguei lá, eu fui surpreendido, porque eu achei que ia pegar um pastor, com a visão de crente que eu tinha, era terno, gravata e um dedo apontado. Pecador e tal, né? Cheguei lá, o cara tava com um camisetão do São Paulo. O cara era um Capão Redondo. E aí fazia 15 anos, né, mano? Ele trabalhava de segunda a sexta lá e ele, no horário comercial, ele tinha uma igreja. O cara era um queridão. Primeiro abraço que eu senti, que eu vi assim, né? E aí eu falei, ora pra mim, pastor. Ele disse assim, ora você por você, rapaz. Eu falei, daí ele assim, tu não era vida louca lá no mundão? Seja vida louca com Deus agora, ele falou pra mim. Eu falei, tá, mas se eu orar, ele vai ouvir, eu não preciso orar pra Maria, sei lá, o cara não sabia, né? Não eu digo, ele ouve, ele ora direto, fala direto com o pai. Eu comecei a orar, e aí entrei no cronograma da casa, né? Tinha administração de dia, de noite, já que eu tô aqui, vou ter que escutar, né? Então o Renato que nunca ia entrar numa igreja pra ouvir o evangelho, cara, nunca ele ia entrar. Deus me pegou dentro do centro de recuperação, porque tinha que ficar sentadinho ouvindo a palavra, né? A Bíblia diz que Deus pega um homem na sua própria estultícia, ali onde ele acha que é liso, é ali que Deus pega, né, meu? Então, falar que ele me pegou, a palavra veio entrando, batendo no, né? Esse coração duro. E, cara, eu orei assim, Deus, já que o Senhor existe, eu quero ter uma experiência contigo. Me acorda de madrugada para orar. Quero orar 3 horas. Se o Senhor me acordar 3 horas, eu vou saber que é o Senhor. Eu não tenho despertador, não tenho nada aqui, Deus. Meus documentos que eu tenho bem pouquinho tá lá no cofre, eu só tô dando toda dependência, Deus. E aí, madrugada, todo mundo roncando, tava seu Pedro, era um quarto, alojamento, né, cara? Sim. Eu ouvi uma voz, Renato, mas nem me lembrar que eu tinha orado. E quando eu fui querer pegar no sono assim, Renato, eu olhei, você deu luz aqui, tem alguém me chamando. Né? Porque eu imaginava que a voz de Deus seria uma voz igual naqueles filmes bíblicos, Abraão, né? E não foi com uma voz assim, nem com voz de muitas águas, foi com uma voz normal, me chamou pelo nome. E eu saí lá na sala, eu digo, se for 3 horas foi ele, eu não pode. Quando eu cheguei tinha um relógio na sala, com a foto da comunidade terapêutica tirada tipo de um drone. Quando eu cheguei na sala assim, era o relógio do ponteiro, mais as 3 cravadas. Eu me rendi, ó Deus. E aí foi, cara, no outro dia, assim, fui batizado no Espírito Santo. Aí eu não sabia explicar. Porque não tinha aquela música ainda, deixa queimar. Eu não tinha como explicar pros caras o que eu tava sentindo, meu irmão. Mas foi uma parada que nem uma droga tinha feito eu sentir. Virou uma chave. O bagulho é de verdade e eu me rendo. Liguei pro Santa Maria, eu quero vender minha casa. Quero vender. Eu sei que tu é louco. Eu digo, não é completar e voltar, não. Não quero mais. Vou viver pra Deus. Falei assim, quero vender minha casa, vou queimar as carroças, vou matar os boi. Ele eu te compro, então vendi pra ele. Eliseu, né? Vendi pra ele e falei, Deus, eu sou uma página em branco, escreve a tua história, a minha vida, não quero mais nem conduzir mais minha vida, olha onde eu levei. E depois que eu fiz essa oração ousada, eu vendi, depois outro dia eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu fiquei na total dependência mesmo, cara. E aí fui chamado pela equipe técnica para trabalhar de auxiliar de monitor, lá mexendo nos porcos, lá embaixo, feliz, lavando, encontrei meu tesouro. Tô lá, né, cara? E aí orei, Deus, só se for pra te servir, eu não quero nada, Deus. Eu já encontrei tudo que eu queria. Aí fiquei de auxiliar de monitor, e a minha esposa, nem era minha esposa mais, né? Trabalhando na CT feminina, orando, os pastores de olho em mim. Eu encontrei Deus, não foi pra agradar ninguém, cara. E de auxiliar de monitor, depois fui pra monitor, depois fiquei à frente da casa, né? Aí a minha esposa, na feminina e eu na masculina, ela já era líder daí da feminina, né? E fui chamado de um monte de coisa, né, cara? Tinha uma base de missionários, os missionários diziam assim, esse é um prato de lentilha de Satanás pra tua vida, vigia. Aí eles falavam pra minha esposa. Sim. Outros diziam, ele veio tirar a menina do foco, tá sendo usado pelo diabo. Cara, eu tava tão bem com Deus que eu dizia assim, cara, ó Deus, eu só quero você. Sabe aquele primeiro amor? E aí foi indo, né, cara? E a pastora foi vendo que era de verdade. Meu tratamento tava acabando com 9 meses, né? E eu ali, Deus, qual que é o tempo do Senhor aqui? Né? Ela assim, vocês vão casar, vocês vão orar. Minha esposa não foi me visitar uma vez, mano. Nós nos guardamos 1 ano. Sério? Nem uma vez? Uma vez, cara. Cartas? Escreviam cartas ou não? Muito pouco, porque daí eu levava os meninos no culto e ela levava as meninas, né? Uhum. E aí, às vezes nós trocávamos uma carta, assim, mas a líder dela era bem rígida, assim, nessa questão. Uhum. Aí os meninos, no caso de recuperação, ficavam de um lado, as meninas lá do outro, não tinha contato, cara. Uhum. E aí, pá. Mas tu vê isso hoje, com que olhos era importante? Esse cuidado? Cara, eu acho que foi muito importante, porque foi um tempo que não teve como eu chegar e falar um negócio bonito pra ela, eu querer conquistar ela. Foi algo que Deus mostrou se era da vontade dele
ou não, sabe? Eu não tive tempo, assim, eu não tinha contato com ela mesmo, cara. Era, né? Até então, quando a gente casou, eu pensei, agora eu vou ficar com a minha esposa, né? A gente já tinha uma casa mobiliada. Eu trabalhava também agora, em horário comercial na casa de recuperação, e ela na SCT. E aí o pastor disse, não, vocês vão ficar uma semana de folga. E volte, vocês estão numa missão. E aí ela foi pra lá, eu fiquei ali. Cada 15 dias nós nos víamos. Quando o outro monitor segurava as pontas, eu ia pra casa, e ela lá com as meninas também. Não tinha Amanda ainda nessa época, né? E só sobre o tratamento, qual que foi os desafios que você enfrentou ali na comunidade terapêutica, na tua recuperação? Como que você... Cara, o que mudou minha vida foi o seguinte, lembra que lá atrás eu falei que eu tinha problema com a autoridade? Quando eu fui pra comunidade terapêutica, não foi o primeiro dia que eu tive esse encontro com Jesus, né? Foi no primeiro mês, mas não foi no primeiro dia. Eu levei lá pra dentro algumas bagagens lá do mundão, né? Bicho brabo, monitor, o que tá pensando, tá mandando, esse cara é folgado. E aí o cara me deu um livro pra ler que mudou a minha história. Do John Bevere, Debaixo de Suas Asas, sobre submissão e autoridade. Aí começava o livro já lá em Romanos 13. Toda autoridade é instituída por Deus, né? Que resistir à autoridade está resistindo ao próprio Deus. E aí eu digo, você tá doido, rapaz? Esse cara aí, esse monitor cheio de falha, é instituído por Deus. Tá bom, virou uma chave. Pá. E aí eu não tive mais problema com monitoria, né? E relacionamento assim com os outros caras, tudo de boa, né? Mas o maior desafio foi comigo mesmo. Minha oração era... Eu entendi que o meu inimigo era eu. Eu entendi isso. Cara, eu orava assim, de verdade. Renato, seu sem vergonha, pé de chinelo, tu quase me matou, né? Todo dia eu tinha que deixar ele embaixo da sola do sapato, sabe? O velho Renato. Não, esse foi Esse foi, cara. Meu maior inimigo fui eu. O velho Renato. De verdade, né? E aí comecei a buscar Deus e matando a minha carne. Foi assim que eu fui vencendo, cara. Sobre essa questão também aí de buscar Deus, qual a importância da espiritualidade que você vê no tratamento de dependência química? Como foi pra você e como você vê pros meninos aí que você tem colaborado aí? Cara, hoje a gente tem que cuidar muito do falar, né? A gente tem um trabalho social aí voltado pra dependência química. A gente tem que ser bem estratégico, assim, né? Mas, cara, comigo não deu certo. Eu acho legal o cronograma da casa, né? O tripé, trabalho, disciplina, oração. Eu acho legal, cara, a psicóloga, a assistente social, top, Deus usa os profissionais também, né? Todos eles tiveram um pingo de colaboração na minha recuperação. Mas assim, o que foi fundamental foi Deus, foi esse encontro mesmo. De verdade, cara, sabe? Que fez as escamas dos meus olhos cair. O que eu tô fazendo com a minha vida, cara? 30 anos numa casa de recuperação, sabe? Todo esse tempo enganado, com aquele engano de eu paro quando eu quero, sabe? Então, assim, eu participava de todo o cronograma na casa, fazia laboterapia, atendimento social, se eu precisava de alguma coisa. Cara, mas quando chegava na psicóloga, assim, era poucas ideias, sabe? Tudo bem, Renato? Tudo bem, graças a Deus. Ela dizia sério, cara. Né? Tinha cara que ficava meia hora lá dentro e eu entendi que as minhas lamúrias eu precisava levar ela pro Senhor, né? Eu tava lá roçando lá, eu tava lá na horta e eu dizia, Deus, obrigado, Deus me cura disso, Deus... Sabe? Meu tratamento, assim, eu precisava mudar pelo lado de dentro primeiro. Eu não tava preocupado muito. Então, cara, a fé foi fundamental, né? E a fé em Deus, a fé em Jesus. Porque, assim, o que acontece, cara? Hoje em dia, nos grupos de apoio, a gente vê muita gente vindo de outras vertentes, né? Aí eles falam que, o meu espiritual, eu tô tratando o meu espiritual, ou o meu espiritual não sei o quê. E o diabo também é espiritual, né? Então, o diabo ele também é espiritual. Então, foi em Jesus mesmo que eu encontrei a cura. Glória a Deus, meu. E como que foi, após sair do internamento, como é que foi essa questão aí de você tua hoje atual esposa ali, como é que foi esse processo? Como é que... Botei o pé pra fora agora, 3 anos, e agora? A restauração do casamento, né? Cara, a restauração do casamento foi... Não, Deus foi tremendo, né? Vocês não saíram na Tudo mesma se data? fez novo. Vocês não saíram no mesmo dia dos internamentos?
Não, a gente ficou, né? Ficou Sim, 3 não, anos. a mas, gente sim, veio mas embora. após os 3 anos. Ela terminou antes, né? Não, a gente ia passear em Santa Maria. tudo Ah, mais, vocês já fazer. estavam tendo Na digamos, verdade, um cara, relacionamento. eu tô preocupado com o tempo. Como é que tá aí? Tá, Não, ainda tem. Tá, Tem então, 10 o que minutos, acontece? vai lá, tem 10 Então o minutos. negócio foi o seguinte, cara. A primeira vez que eu vi minha esposa, ela tinha direito a uma ressocialização no 6º mês. Né? Eu não tinha mais nada com ela, nem sabia como é que ela tava. Deus falou com ela na palavra. E para ela ficar 7 meses. Foi aquela palavra. E o povo sepultará a terra de Israel por 7 dias, por 7 dias, acho que é, e o nome do Senhor será glorificado. Na cabeça dela, no espírito, ela entendeu que era 7 meses para ela sair. Olha só como Deus sabe. E ela foi visitar no 7º. No dia que eu saí da cadeia, no mesmo dia que eu saí da cadeia, eu cheguei no beco, ela tava lá. Totalmente transformada, cara. Eu saí assim, bem louco, e ela tava numa igrejinha de chão batido. Tinha 2 caras ouvindo ela pregar. Os 2 hoje também. Um mora aqui, o outro é dono de uma barbearia. Os 2 se converteram. E eu parei na porta. Vou ver a guria, né? 1 ano e pouco. E aí ela disse, tudo bem, vem ouvir o evangelho. Eu digo, não, depois eu venho. E saí pro beco, né? E pensei, de noite eu vou lá, que ela tá na casa da mãe dela. Daí de noite eu cheguei lá. Eu cheguei e digo, vou dar uma namorada, 10 anos junto e tudo mais. Né? Fazia 1 ano que eu não via. Né? Voltou, pensei. Cheguei lá, tudo bem, e aí, qual é que vai ser? Vamos pra casa. Ela, que casa? Eu digo, essa casa ali. Ela disse, tu tá vendo alguma aliança aqui no meu dedo? Eu disse, não. Ela disse assim, pois é, nós não somos casados, não tem nada contigo. Assim, cara. Eu falei, mas que casado agora? Eu não entendia nada, né? 10 anos junto, agora tem que casar, porque eu achava que casar era antes, né? Não depois. E ela voltou. Então foi a primeira vez que ela saiu. E ela voltou, né? E aí, depois a gente teve esse encontro, eu e ela lá, né? Então foi muito de Deus. Daí a gente orou, fomos viajar algumas vezes juntos depois que a gente casou. A gente não saía antes de casar, nem se encontrar. Depois que a gente casou, o pastor se abençoou para nós ir passear, visitar Santa Maria. Vamos lá, vigia, né? A gente ia, tudo, voltava. E nós começamos a orar, né? Para Deus, a gente saiu. Pô, tô com 30 anos agora, cara. Quero ser um contribuinte do INSS. Tinha 30 anos, não tinha nenhuma assinatura na carteira. Caraca, mano. Pô, né? E aí, né? Só que nisso, eu tinha terminado o ensino fundamental, feito algumas provas ali para terminar o médio, entendeu? Eu me preparei nesses anos dentro da casa de recuperação. Pô, pegava uma bicicleta, 5 km para baixo a pé, arrancava a lâmpada de emergência do centro de recuperação e pedalando de noite para me terminar meu estudo, né? Me preparando para sair, né? E aí o senhor abriu porta de emprego, tudo nós lá dentro, tudo com a gente lá dentro. Minha irmã morava aqui, vim passear aqui, pulverizei alguns currículos, não tinha uma experiência. Coloquei monitor, que era monitor centro de recuperação. E aí fui trabalhar num mercado de monitor, mexendo com câmera, pegando os malucos roubando. Aí lá eu falei de Jesus para vários também, levava eles pro grupo, né? Então, assim, cara, Deus, ele preparou a nossa saída, assim, de forma sobrenatural. Oramos por 3 coisas: trabalho, família e igreja. Né? Não queria me envolver com um projeto social, com nada. Só queria agora sentar. Pô, me converti, fiquei quase 4 anos servindo no centro de recuperação, né? Não quero mais. Me frustrei, alguns caras que eu ajudei lá roubaram a minha casa. Não quero mais lidar com um cara assim. Né? Eu quero agora eu quero botar em prática tudo que eu aprendi, quero ver se eu tô bem mesmo, né? Cuidar da minha família, trabalhar, conquistar, né? Sim. E aí aprova o Senhor, tudo, veio o reset, assim, de forma, meu Deus, que não veio, a gente tava envolvido de novo, entendeu? Quando você saiu, você não tinha o intuito de auxiliar vidas para sair, cara, também. Não, diz agora eu vou cuidar da minha vida. Não, eu precisava de um tempo meu, né? Sim. A gente orou por igrejas, né? A gente quer uma igreja saudável. A gente não quer uma igreja mais próxima de casa, a gente quer uma igreja mais próxima da Bíblia. Amém. E aí não achava essa igreja, né, cara? E aí eu trabalhando domingo direto no mercado, né? Mexendo com as câmeras lá de segurança. E aí comecei a ir numa igrejinha de bairro, assim, pra não esfriar na fé. Aí vinha as irmãs, você é um missionário, sei o quê, você vai levar uma palavra, né? Vá já, o irmão sabe pregar, o irmão sabe orar. Eu digo, o irmão só quer ficar de boa no fundo aqui. Sempre vinha um convite e outro. E eu sempre falei o que Deus fez, sempre fui. Né? E aí num churrasco uma vez, aí nós subimos, né? Que a Metanoia tinha um grupo de apoio, vamos pra lá. E a minha esposa, ela tinha essa necessidade de fazer manutenção, né? Ela gostava dos grupos, né? Pô, e aí fomos pra lá. Ela entendia a necessidade, né? E o grupo não tinha, né? Não tinha mais o grupo, né? E aí chegamos lá, gostamos do culto e tal.
Aí tinha um irmão que tinha tentado um grupo de apoio lá e veio, vocês já trabalharam com grupo e tal, porque a minha esposa facilitava lá. Batu. E aí eu conheço uma mulher da Cruz Azul e tal. E aí quando já marcaram, já veio a ideia de Guarda-Início querendo se envolver com os negócios e eu querendo só ficar tranquilo, né? Quando veio, a gente já estava envolvido de novo, e o Senhor foi acrescentando, eu entendi que era um chamado de Deus. Glória e quando a gente entende, a gente descansa, né? E que conselho você dá para aquela pessoa que está lutando, né, contra a dependência química, para aquele familiar também codependente que está nos escutando? Cara, eu acho assim, que sozinho é difícil, né? A dependência química, eu sempre gosto de comparar como um trem-bala. E o dependente químico como um fuguinha, tá muito vulnerável. E sozinho é difícil, cara. Então, assim, buscar ajuda em primeiro lugar, buscar ajuda, grupo de apoio, comunidade de fé, igreja, cara, essa galera acolhe, tá? A igreja é uma comunidade terapêutica, né? A igreja é lugar dos ex, né? Todo mundo tá na igreja é ex alguma coisa, mano. O cara ou é um ex-mentiroso, né, ou ex-adúltero. Quem acha que não é ex alguma coisa já está sendo bem-vindo, é um ex-religioso, né? Então é importante, tá? Nós temos 2 pilares até hoje, o grupo de apoio, fé e abstinência, né? A abstinência é a fé em Jesus. Então, cara, buscar ajuda, né? Seja aí no serviço público, CAPS, alguma coisa, sozinho não dá, cara, né? Frequentar um grupo de apoio muito importante, né? Muito importante, eu sou suspeito a falar, mas 81% dos que participam do grupo de apoio não voltam para as drogas. Pô, não são dados do Reset, não são dados meus, são dados da Cruz Azul Internacional. 81 dos que participam, né? E 89 dos que não participam voltam para as drogas. Então, familiar também, grupo de apoio, muito importante, né? Se envolver com as coisas de Deus também, né? Quer falar um pouquinho do horário ali, do reset ali, do grupo de vocês ali? Acho que é bem importante. Quais os dias da semana e horário que vocês têm a reunião? Então, o Projeto Reset acontece na Igreja Metanoia, todas as quartas-feiras, às 19h30, né? Nós temos um Kids também para auxiliar a família, tá? Pode estar levando a criança, não é só o familiar e o dependente, né? O Kids também preparado, já para trabalhar na prevenção, então a criança não vai lá ficar pintando, fazendo desenho, né? Tem um material específico para trabalhar também neles e na linguagem deles, né? Então, todas as quartas-feiras, às 19h30, nossas reuniões são anônimas e gratuitas. Legal. Amém. Então era isso. Fechou o nosso horário aí, vamos estar encerrando aí o nosso podcast. Queremos agradecer, Renato, aí, tua presença aí, tudo que você compartilhou com nós. Deus continue te abençoando, te fortalecendo e glória a Deus aí pela tua vida. Amém. É isso obrigado, aí. obrigado pelo convite aí. Sou muito grato, cara. Sim. Falar um pouquinho do que Deus fez aí. Amém. Tamo junto. Então era isso. Então você segue nós, não esquece de seguir nós no Instagram, se inscrever no canal do YouTube. Também estamos no Spotify. Então acompanha nós, fortalece, pode também estar comentando algo, a gente vai estar tentando tirar dúvidas aí, auxiliando da melhor forma. Beleza, pessoal? Então, até o próximo podcast. Oração. Vamos orar antes de encerrar. Amém. Deus. Grandioso Deus, soberano Pai, Sim, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse podcast, Senhor, por tudo que foi liberado aqui nessa noite, Pai. Sim, Somos gratos pela vida do Renato, por aquilo que ele Senhor. compartilhou, Deus, Senhor, obrigado, do coração dele, aquilo que o Senhor fez na vida dele, Senhor. Sim, que o Deus. Senhor continue fortalecendo ele, Senhor, guiando, direcionando ele e nós também, Senhor. E que esse podcast venha a ser uma ferramenta em tuas nome de mãos, Jesus, Senhor, para Senhor. alcançar muitas e muitas vidas, Senhor. Sim, Trazer forças para quem já se perdeu, Senhor, as forças para quem acha que já não tem mais como sair, que através dos testemunhos daquilo que é ministrado aqui venha ser renovada a força, Senhor, para as famílias que muitas vezes já perderam a esperança, Senhor, de que pode o filho, Senhor, o ente querido, o esposo sair, a esposa sair do vício, Senhor, que esse podcast venha realmente trazer essa esperança necessária para que eles possam entender que contigo, Senhor, tem como sair, contigo a cura, a restauração, a renovo, Sim, Senhor, Pai. porque o teu toque, Senhor, o teu toque transforma, Senhor. Em nome É de isso que te Jesus. pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.